Fala galera, Padrão Ouro, beleza? Tudo bem com vocês? Bruno Pires aqui, voltamos com mais um vídeo. Primeiramente, desculpa aí se vocês estiverem ouvindo algum barulho de música no fundo, tá? Porque eu não moro sozinho e o pessoal que tá aqui em casa tá ouvindo música ali, então não repara, não sei se vai sair aqui na lapela, mas enfim. Nosso vídeo hoje é para falar sobre meus resultados nas provas de residência. Eu vou comentar com vocês como é que foi ao longo de 2018, beleza? Início de 2019. E depois, num próximo vídeo que eu vou gravar amanhã, porque eu tô cansado hoje, tô até com o meu scrub aqui no meu pijama, que eu dou plantão lá no CTI hoje, sábado. Tô cansado, vou gravar só esse vídeo hoje, amanhã eu gravo outro sobre a minha decisão do que fazer, o que eu tô fazendo em 2019. Antes de continuar também, se você gosta do canal, curte o vídeo, se inscreve, compartilha, dá um like. Se quiser adquirir as camisas de Medicina Padrão Ouro, camisas que estão super bacanas, vou deixar o link aqui nos comentários. E se você quiser obter o e-book Estratégia de Provas para o Enem, um e-book que está muito objetivo, bacana, por apenas R$10, eu vou colocar também aqui nos comentários, fixado no topo, certo? Então chega de enrolação, let's bora pro vídeo, chama que vem. O pessoal zoou aí, né, da minha cama aqui desarrumada, mas, pô, gente, não repara, vocês são de casa, galera, são de casa. Então a cama tá desarrumada mesmo. Pra que eu vou arrumar a cama se eu vou dormir de novo, né? Tô brincando, de vez em quando eu arrumo. Mas deixa ela aqui quietinha por enquanto. Bom, seguinte, ao longo de 2018, eu prestei algumas provas de residência, né? Na verdade, eu prestei 3 provas. Primeiramente, eu fui fazer USP, a prova por São Paulo. A prova foi em outubro e lá eu coloquei medicina de emergência, né, como opção. E aqui no Rio, que era o meu foco mais, o meu foco era a prova da João Goulart, que é a instituição aqui do Rio que você faz para poder pleitear as vagas dos hospitais municipais. Esse era o meu maior objetivo, porque eu tinha um intuito de entrar em 2 hospitais aqui do Rio, um dos 2 hospitais aqui do Rio que eu queria, porque eu já conhecia o serviço e também porque era próximo da minha casa e a residência também não era absurdamente puxada. E eu fiz uma outra prova também, no final foi a última prova, já não era tanto meu foco, que era para alguns hospitais federais aqui do Rio. Não era meu foco porque aqui só tem um hospital federal que tem emergência aberta, né? Pelo que eu me lembro agora, que é o de Bom Sucesso. Agora, de cabeça assim, no Grande Rio, né? Eu não lembro se tem um outro federal que tem emergência aberta, mas enfim. E a questão é o seguinte, para o Rio eu botei clínica médica. E a primeira coisa que vocês podem perguntar é o seguinte, bom, Bruno, o que você quer fazer? Você quer fazer emergência, clínica médica? Na verdade, nenhum dos dois, né? Vocês sabem que eu quero fazer endócrino, né? Eu quero ser especialista em endocrinologia. Eu não pretendo ser especialista em clínica médica, embora eu ache que a clínica médica é uma das áreas mais importantes da medicina. E essa questão da medicina de emergência, cara, isso foi uma coisa que eu botei lá porque caso eu passasse, no final do ano eu ia decidir o que eu ia fazer. Mas quando eu fui fazer a prova da USP, eu não estava tão confiante assim em relação ao meu resultado. Por um motivo muito simples, a prova foi em outubro, eu comecei a estudar a Vera para valer, para residência, a partir de fevereiro de 2018, e quando eu chego em outubro, na data da prova, era uma prova muito cedo, eu não tinha conseguido cobrir nem 3/4 do conteúdo que a residência cobra. Eu tinha praticamente visto metade do conteúdo, então eu sabia que eu não ia ter uma nota, né, num nível alto, suficiente para ser aprovado, mas de qualquer forma eu fui fazer porque valia a experiência, já tinha pago a inscrição. Eu fiquei na casa do Fábio, do Mediários, conheci a avó dele, conheci o irmão dele. Fábio, um amor de pessoa, excelente médico já, excelente pessoa, e vai ser um excelente otorrino também, porque eu sei que é isso que ele quer fazer como especialidade. Um abração e um beijão, Fábio e Bianca, beleza? Agora casados, casal Padrão Ouro aí, Medicina YouTube. Bom, geralmente, pessoal, os alunos começam a se preparar para residência nos cursinhos no 5º ano. Eu não consegui fazer isso porque eu não tinha grana para pagar os cursinhos, né? E realmente, cara, faz muita diferença. Eu tinha pego as apostilas doadas, que eu já até doei para uma pessoa que é aqui do canal, inscrita, que está na Unirio agora, também doei as apostilas. Eu tinha pego doações e estava estudando por conta própria.
Só que não é a mesma coisa, né? Você não tá ali com um cursinho para te dar a diretriz, para te dar as ferramentas, para você conseguir fazer simulado e tal. Então eu fui estudando assim meio que no tempo vago ao longo do meu 5º ano. Eu não estava organizado, eu comecei a Vera mesmo em 2019, graças à minha parceria com a Medcel. Então assim, eu agradeço a Medcel porque me deram ali a possibilidade de conseguir me preparar bem com uma ferramenta maravilhosa. Eu sou fã da Medcel e se não fosse a Medcel, cara, seria muito mais difícil eu conseguir o resultado que eu tive na prova que eu queria, beleza? Então assim, obrigado Medcel, eu sou fã de vocês e recomendo o curso, beleza? Para quem pretende fazer residência médica ou revalida. As provas, realmente é muito bom. Professores são maravilhosos, pessoalmente, como também dando aula, a plataforma é sensacional. Mas enfim, isso aí já é outro papo. Então eu comecei a preparação em 2019 mesmo, né? E no meu plano, eu queria conseguir varrer o máximo de conteúdo possível, mais de 80% do conteúdo, em janeiro. Por que janeiro? Porque janeiro era a prova da João Goulart, que era a prova que eu queria fazer, que queria passar. Eu não fiz prova para nenhum hospital universitário aqui do Rio, nenhum. Não fiz o ERJ, nem FRJ, nem UF, nem Unirio. Aí você pergunta, por que não? Porque eu não queria passar para um hospital universitário, porque a residência é muito puxada e eu não queria ficar numa residência muito puxada. Aí você perguntam, por que não? Porque não quero, cara. Simplesmente não estou mais com disposição física e mental, a verdade é essa, para, cara, trabalhar mais 60 horas semanais. Isso é uma opção minha. Ano passado, cara, já foi um ano para mim extremamente extenuante. Foi um ano que no final do ano eu estava já aos trancos e barrancos, praticamente chegando no burnout, estafa física, mental. Meus 6 anos de medicina foram muito cansativos e eu simplesmente não queria uma rotina para mim absurdamente puxada, além do fato de eu querer também sair de casa, né? Eu queria morar sozinho, estava com esse planejamento já, não longe da minha mãe, mas queria morar sozinho. Então se eu ficasse numa residência absurdamente puxada, eu ia conseguir ganhar R$3.500, ia praticamente ser escravizado e não conseguiria dar uma quantidade boa de plantões fora suficiente para eu conseguir me bancar sozinho. Até poderia conseguir dar, mas eu não ia ter disposição para isso. Certamente, se eu conseguisse isso, eu sabia que depois eu ia acabar me arrependendo e ia desistir, porque eu não queria ter aquela rotina tão absurdamente puxada. Eu simplesmente não ia aguentar. Você tem que conhecer suas limitações e eu tenho plena consciência da minha. Beleza. Então, meu foco era essa prova em janeiro. O que eu fiz, gente? Ao longo da preparação, as provas de residência, já falei aqui um pouco sobre elas, né, num vídeo. Geralmente elas têm 100 questões, isso depende, mas geralmente é assim. São 100 questões divididas em 5 grandes áreas. Cirurgia geral, clínica cirúrgica, aí tem cirurgia geral, cirurgia do trauma, cirurgia vascular, cirurgia pediátrica, enfim, cirurgia ortopédica, clínica médica, que tem nefrologia, endócrino, cardio, psiquiatria, dermato, otorrino, tudo, pediatria, ginecologia obstetrícia e saúde coletiva, epidemiologia e SUS. Então são as 5 grandes áreas, cada uma com 20 questões. Aqui no Rio, nas provas que eu pretendia fazer, não tinha segunda fase, não tinha análise curricular, nada. Era só uma prova de 100 questões e ponto final. No início do ano passado, eu comecei estudando de uma forma diferente. Eu peguei, o meu planner e dividi as matérias, um dia pediatria e ginecologia, um dia obstetrícia com clínica médica, um dia clínica cirúrgica, clínica médica, eu fui distribuindo assim. E aí logo depois de, 3 semanas, eu desisti de fazer isso, eu vi que não ia dar certo. Por que não? Por um motivo simples, eu não tinha muito tempo para estudar. Eu tinha tempo para estudar só quinta e sexta, a partir das 5 horas da tarde, 5, 6 horas, depende de que horas eu chegava em casa, e sábado e domingo o dia inteiro. Então eu tinha 2 dias e metade, à noite de mais 2, um tempo muito curto, Mas a gente tem que ter estratégia para poder conseguir passar. A minha meta era passar para a clínica médica
era uma colocação boa que eu pudesse obter as vagas desses hospitais municipais que eu pretendia. Por quê? Essa prova João Goulart, você concorre com o Rio de Janeiro inteiro. Então, por exemplo, clínica médica, abrem, sei lá, 30 vagas. De acordo com a sua colocação, você, no leilão de vagas, você pode escolher o hospital que você vai ficar de acordo com a sua colocação. Então, o meu intuito, a minha meta, não era passar em primeiro, até porque se essa fosse minha meta, eu ia me frustrar, porque eu sabia que não ia passar em primeiro. Eu não tinha tempo hábil suficiente para me dedicar para passar em primeiro lugar. Não que eu não seja capaz, todo mundo é capaz, mas você tem que ter tempo hábil para isso. Eu não sou gênio, então eu tinha que conseguir fazer para poder valer a pena, tinha que conseguir fazer valer para passar em primeiro. Mas essa não era a minha meta. Minha meta era passar uma colocação boa para que eu pudesse ter a possibilidade de entrar nesses hospitais. E aí, o que eu fiz? Eu fiz o seguinte, cara, eu não tenho muito tempo, beleza? E são 20 questões para as 5 grandes áreas. Clínica médica e clínica cirúrgica, a matéria é infinita. Clínica médica, muito mais. Então, assim, não ia dar para eu conseguir varrer todo o conteúdo de clínica médica. Isso seria impossível para mim. De clínica cirúrgica até daria para varrer grande parte, pelo menos cirurgia geral, vascular e do trauma, que foi o que eu fiz. Mas clínica médica não ia ter como. O que eu pensei? Para que eu vou investir o meu pouco tempo para me dedicar tanto à clínica médica, se ela tem um conteúdo tão grande, a maior de todas, e são 20 questões igual às outras? É melhor eu dedicar o meu tempo curto para estudar pediatria, ginecologia e obstetrícia, epidemiologia, saúde coletiva e SUS, que a matéria é muito menor e cada área dessa são 20 questões igualmente à clínica médica. E aí foi isso que eu fiz. Então, eu peguei, depois que eu desisti em 3 semanas, né, de estudar assim intercalado, eu peguei só pediatria até acabar. Então eu peguei pediatria até acabar. Depois eu peguei ginecologia até acabar. Depois eu peguei até acabar a obstetrícia. E depois eu peguei epidemiologia, SUS, saúde coletiva até acabar. Quando eu consegui fazer isso, acabar todas essas matérias, isso era mais ou menos novembro. Né? Não, isso era outubro. Foi outubro, mês de outubro. E aí, enquanto eu fui estudando essas matérias, depois que eu assisti uma videoaula, eu sempre estudei assim, para residência. Eu assistia a videoaula no site da Medicel, fazia o resumo no caderno com a aula acelerada. Quando eu terminava, claro, pausando, não sou ninja. Depois que eu terminava de assistir a aula, eu fazia o simulado com questões só daquele tema, de todas as bancas que o site da Medicel tinha, né, questões. Realmente tinha assunto que eu fazia 70 questões, assunto que eu fazia 50 questões, assuntos muito frequentes, por exemplo, pré-natal. Fiz um simulado lá depois da aula que tinha 75 questões, mas eu fazia. Depois que eu fazia as questões, eu via todos os gabaritos das questões e também anotava as coisas mais importantes no caderno. Então, uma coisa que eu perdia tempo para conseguir passar de conteúdo, mas valia a pena, porque eu passava de conteúdo seguro. E ao mesmo tempo que eu fui assistindo as aulas, fazendo os resumos e depois os simulados, eu também fazia os flashcards. Então eu fiz flashcards de pediatria, ginecologia, obstetrícia, epidemiologia, saúde coletiva e SUS, e também fiz alguns flashcards das matérias ali da clínica médica e da cirurgia do trauma. Para vocês terem uma noção, eu terminei com uns 700 flashcards de obstetrícia, uns 650 flashcards de ginecologia, uns 700 flashcards de pediatria e de epidemiologia também uns 500 flashcards. Eu fiz flashcard pra caramba no aplicativo Brainscape. Estou com isso no celular ainda, depois eu ver o que eu vou fazer com isso, né? Se eu disponibilizo, se eu vendo, sei lá. Mas enfim, deu muito trabalho e, cara, valeu a pena. E aí depois, quando chegou em outubro, o que eu falei? Bom, vou começar a estudar clínica médica, clínica cirúrgica, as matérias mais frequentes primeiro. Por exemplo, eu não ia pegar clínica médica e estudar oftalmo. Quase não cai. Eu não ia pegar, por exemplo, clínica cirúrgica e ia estudar uma matéria muito pouco frequente, né? Nós e fios, tipos de fio, tipo de ponto. Tudo bem que isso é importante, mas quase não cai. Então eu fui estudar o quê? Fui estudar as matérias que mais apareciam. Então de cirurgia geral, eu fui estudar
abdômen agudo, inflamatório, obstrutivo, hemorrágico. Fui estudar preparo pré-operatório, complicações pós-operatórias, anestesia. De cirurgia do trauma, fui estudar trauma torácico, abdominal. De clínica médica, em cardiologia, infarto, hipertensão, endócrino, diabetes, por aí vai. Peguei as matérias mais frequentes e mais importantes da clínica médica e clínica cirúrgica. E enquanto eu ia estudando essas matérias, as mais frequentes de cirurgia e clínica médica, eu ia revisando pediatria, GO e epidemiologia e SUS. Por quê? Porque era melhor para mim eu praticamente gabaritar essas 3 áreas do que eu ficar tentando varrer o máximo possível de clínica médica e clínica cirúrgica. Porque eu queria me garantir nessas 3 áreas. Eu queria praticamente gabaritar pediatria, GO, epidemiologia e SUS. Então, eu achei que valeria mais a pena ficar muito padrão ouro nessas 3 e o que viesse, né, de clínica médica, clínica cirúrgica, bônus, golaço. Foi isso que eu fiz. Então, eu ia estudando as matérias de clínica médica, clínica cirúrgica e toda semana eu separava um dia ou até às vezes mais, ficava um dia e meio para revisar tudo que eu tinha visto. Então, por exemplo, chegou no mês de outubro, eu comecei a estudar clínica cirúrgica e comecei também a revisar a pediatria toda, que foi a primeira que eu vi no início do ano. Beleza? Aí depois, quando eu terminei de revisar a pediatria, eu continuava estudando as matérias que viriam de clínica médica, clínica cirúrgica e ia revisar a ginecologia. E assim fui fazendo. Então eu consegui revisar tudo de pediatria, GO, epidemiologia e SUS 2 vezes. Então fiz 2 ciclos disso. E aí certamente teve matéria da clínica médica, clínica cirúrgica que eu biquei, eu ignorei. Eu não peguei naquela matéria. Eu falei, ó, não vou pegar isso, eu prefiro focar nessa minha estratégia. Beleza. A prova da USP, eu até obtive um resultado que me deixou animado. Não consegui passar, mas fiquei animado pelo meu andamento, né? Eu estava com mais ou menos metade da matéria eu tinha visto, e justamente aquelas matérias que eu tinha visto já na época, que foi pediatria, ginecologia, obstetrícia, eu fui muito bem. Então eu falei, poxa, legal, estou evoluindo, é isso que eu quero, beleza. E aí quando eu voltei para o Rio, me formei, foi em, sei lá, novembro, né? A festa foi em dezembro, mas eu formei em novembro, acabaram as aulas do ProEnem, do PH, aí eu fiquei com mais tempo para poder estudar, isso no final de novembro, e aí foi muito bom, porque eu pude realmente revisar com mais intensidade. E aí quando chegou janeiro, na prova da João Goulart, que eu queria fazer, eu fui fazer a prova bem confiante, e deu certo a minha estratégia, né? Eu consegui passar em 13º lugar, ou 14º, agora não lembro. Eram acho que 30 vagas ou 23 vagas agora, também não estou lembrado, já tem muito tempo. E eu sabia já que quando eu via a minha nota, né, o gabarito, depois da prova, eu sabia que eu ia passar. Pelo histórico todo, né, de notas e pontos de corte de anos anteriores. Eu sabia que eu ia passar. Eu falei, poxa, beleza, tô dentro. Não sei se vou estar dentro para poder entrar no hospital que eu quero, mas eu passei, com certeza. Aí eu fiquei bem relaxado. Depois disso eu nem estudei mais, fui fazer outra prova que vinha depois, nem tinha mais estudado, fui fazer de qualquer jeito, mas enfim, fui lá fazer, botei a cara. E aí, quando saiu a classificação, eu estava agora não lembro se é 13º ou 14º, mas eu sabia que 4 pessoas na minha frente, que eu conhecia, já tinham passado para outros lugares e sabia que eles iam para outros lugares. Então eu ia pular para 10º. E aí, em 10º, com certeza eu ia conseguir ficar em um dos 2 lugares que eu queria pretender, que eu estava pretendendo, né? Tanto em 14º também ia conseguir, mas com certeza em 10º eu ia ficar nesses lugares. E aí, beleza, né? Eu passei para a clínica médica na prova da João Goulart, fiquei muito feliz com o resultado, agradeço a Medicel. E aí vocês perguntam, poxa Bruno, e aí, você queria fazer clínica médica, né? Eu desisti de fazer emergência, porque eu acho que eu adoro emergência, eu amo. Né? As minhas 3 áreas favoritas são emergência, endócrino e terapia intensiva. Mas aí a minha opinião, gente, Bruno Pires, eu acho que não vale a pena fazer residência em medicina de emergência pro que eu quero. Deixando claro, porque eu quero. O que eu quero? Eu quero ser endocrinologista e quero montar meu consultório, futuramente a minha clínica.
Então, para o que eu quero e tenho como meta, a residência de medicina de emergência não ia me ajudar com essa meta. Ela ia me ajudar sim, com conhecimento, com prática, conteúdo, mas para essa minha meta não. Então por isso que eu acabei no meio do caminho deixando essa história para lá. Além do mais, na minha opinião, isso é na minha opinião, isso é fato. Ninguém vai contratar um médico hoje para trabalhar em emergência só se ele tiver residência em emergência, senão vai faltar médico. Então, qual é a vantagem profissional de você fazer essa residência? Profissional? Nenhuma. A não ser que você queira ser chefe de um setor. E nem sei também se isso é pré-requisito. Então eu não vi nenhuma vantagem para mim de fazer essa residência, eu deixei para lá. Além do fato de também ser muito puxada, porque eu falei com uma residente da USP, ela falou que era vida louca, enfim. Eu ia ter que ir para São Paulo, se eu passasse, não ia conseguir me bancar, desisti. E eles perguntam, poxa, então você quer fazer clínica médica? Então, galera, eu amo clínica médica, mas eu não quero ser especialista em clínica, eu não queria. A minha única... Para ser sincero, minha única motivação para fazer essa prova, cara, era o fato de eu ter a parceria com a Medicel e eu queria dar aula na Medicel, né, de clínica médica. Minha maior motivação era essa, para fazer a prova, por incrível que pareça. Eu gosto tanto da Medicel, eu sou tão apaixonado pela empresa e tal, que eu queria entrar lá para dar aula. Inclusive nas minhas idas lá, conversei com os professores, com os funcionários, com os diretores, e isso ficou até, poxa, a gente conversar depois, vamos negociar e tal, mas não era nada certo, né? E aí também depois eu fiquei pensando, cara, imagina, eu vou fazer uma residência clínica médica no Rio, muito puxada, eu vou ter que ir para São Paulo para gravar, que horas que eu vou conseguir ir para São Paulo para gravar? Eu vou ter que ficar no domingo gravar, o dia que eu tenho que ir para descansar, para estudar, eu vou ter que ir domingo para lá. Então eu vi que ia ficar uma coisa também muito, muito tensa. E aí eu acabei dando uma desanimada em relação a essa história de fazer a clínica médica, né? Enfim, bom, num próximo vídeo eu vou comentar quais foram as minhas decisões e o que eu estou fazendo em 2019. Mas esse vídeo aqui foi para falar para vocês como é que foi minha experiência ao longo desse ano de 2018, preparação para a residência. Foi muito, muito cansativo mesmo. No final do ano eu estava já na estafa, mas eu pensava, se não aguenta não se envolve, chora agora, e aprovado, let's bora para cima das provas. E a última prova, que foi a prova da SES, eu fui fazer de qualquer jeito também, eu não estava mais estudando, foi 2 semanas depois da João Goulart, eu nem vi o resultado, para ser sincero para vocês. Mas é isso aí, galera. Bom, espero que tenham gostado. Finalmente estou compartilhando com vocês o que aconteceu. Eu esperei um tempo para poder divulgar, esperei para poder realmente definir como seria o meu ano de 2019 e o que vocês acham que eu decidi. Deixa nos comentários aí. O que vocês acham que eu estou fazendo em 2019? Será? E aí? Bom, deixa aí o espaço para vocês colocarem suas opiniões. Chora agora e aprovado. Se não aguentar não se envolve, chama que vem. Beijo do fundo do ventrículo esquerdo. Vejo vocês nos plantões por aí. Tchau.